Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano, esse é mais um episódio do podcast Tal Views. Antes de começar, eu deixo o convite para você que nos acompanha aqui no podcast seguir as nossas outras plataformas. A gente tem criado vários conteúdos complementares aos episódios no Instagram e a gente compartilha todos os relatórios aqui do Research da área macro no canal do Itaú Views no Telegram. Bom, hoje a gente vai falar sobre dólar. A ideia é tentar identificar os fundamentos desse movimento forte de apreciação frente às outras moedas. A gente vai falar um pouco de perspectivas futuras para o dólar, tendências para a moeda e olhamos também para o seu status dominante. Aí, se a gente olhar para reservas internacionais, transações globais, a gente vai falar um pouquinho disso também. E, por fim, a gente vai tentar traduzir todo esse cenário para os mercados, né? Falando um pouco de impacto para os principais ativos de países emergentes, olhando para o Brasil, falar um pouco impacto para as economias. Então, vários temas hoje aqui e participam dessa discussão o Pedro Schneider, que é economista do Itaú Unibanco, e o Maurício Junqueira, que é head da mesa internacional da tesouraria aqui do Itaú. Maurício, Pedro, tudo bem? Bem-vindos. Tudo bom? Obrigado pelo convite. Tudo bem, Marcelo, Maurício. Beleza. Bom, Pedro, acho que dólar para cima é uma máxima que a gente já está acostumado, a gente já vem comentando há algum tempo essa apreciação frente a outras moedas, mas queria começar te perguntando o que explica esse movimento e se há espaço para mais valorização ainda ou a gente chegou num teto? A gente publicou essa série de 2 relatórios, acho que um é mais uma perspectiva de curto, médio prazo, que a situação da economia dos Estados Unidos tem uma explicação dominante ali para toda essa discussão do dólar, e outra uma questão mais de médio e longo prazo, que entram mais questões geopolíticas, de protagonismo de outras moedas ou outros ativos nas transações internacionais. Acho que nesse primeiro tema, assim, né, do viés para a moeda no curto prazo, curto médio prazo, acho que é muito correlacionado com a discussão do excepcionalismo americano, que se fala. Excepcionalismo é a força da economia americana em relação às outras economias do mundo, mas também a situação da inflação nos Estados Unidos frente a de outros países. A gente teve recentemente alguns bancos centrais desenvolvidos começando a cortar juros. Só nessa última semana o caso do Canadá, mais recentemente agora o Banco Central Europeu. Então você tem alguns países envolvidos começando a cortar juros, só que nos Estados Unidos ainda tem uma discussão se as condições exatamente ainda estão lá, dada a resiliência da economia americana e dado os prints, principalmente um primeiro trimestre de inflação bem mais pressionada. Nas últimas semanas, no último mês, até se teve alguns sinais de arrefecimento dessa força da economia americana. A gente vai comentar depois, mas isso já tem levado a voltar à discussão de ter 2 cortes do Fed esse ano. A expectativa aqui da casa, o nosso call oficial, é de 1 corte apenas esse ano. Então, quando você pensa assim, o que é o determinante de curtíssimo prazo do dólar e de todas as outras moedas indexadas ali associadas ao dólar, acaba sendo esse ciclo de política monetária dos Estados Unidos. Ao longo dos últimos 12 meses, você teve ali também outros temas, principalmente o tema geopolítico, que foi relevante. Ali no relatório, a nossa ideia é decompor o que foi esse tema geopolítico. A gente captura ali pela diferença do ouro para o cobre, o ouro sendo uma moeda mais associada à demanda geopolítica, depois a gente vai comentar mais no detalhe, e o cobre mais relacionado a uma sincronia de crescimento global, do ciclo de manufatura, etc. Mas acho que no curto prazo que tem predominado é isso da política monetária americana. Nas últimas semanas até teve notícia positiva, no sentido de novidades ali na direção de mais cortes de juros, mas ainda continua um cenário bem incerto, né? Essa semana a gente ainda vai ter os dados de mercado de trabalho, do payroll. Então, quando o podcast for ao ar, a gente pode dizer que tudo mudou, né? Então, não só o câmbio já é um fator que traz mais humildade aos economistas, mas também a volatilidade recente da interpretação de como estão vindo os dados nos Estados Unidos tem mudado rapidamente. Acho que no curto prazo
tem essa percepção de arrefecimento, mas quando você pensa em fatores estruturais de médio e longo prazo, ainda desse excepcionalismo americano continuar. Então, se você pensa o PIB fechado desse ano, o PIB fechado do ano que vem, ainda os Estados Unidos vai crescer mais do que a Europa, a China ainda tem uma tendência de desaceleração, então você tem coisas estruturais ali acontecendo que explicam os Estados Unidos crescendo mais. Por exemplo, toda a questão de aumento de imigração recente, um choque de oferta positiva para a economia americana. Você tem também todo o ciclo de tecnologia, também com predomínio de empresas americanas. Vários episódios aqui do Itaú Views trouxeram essa discussão das empresas tech americanas subindo bastante na bolsa. Então, acho que tem vários fatores ali que explicam isso, mas no curtíssimo prazo está muito na discussão quando o Fed vai cortar juros. Para o médio prazo, acho que ainda tem esse predomínio do crescimento americano mais forte que o resto e explica um dólar, pelo menos, sustentado nos patamares atuais. Legal, acho que essa discussão de quando o Fed vai cortar juros, acho que dá um gancho bem para eu fazer a primeira pergunta para o Maurício, pegando carona também nesses cortes de juros que você comentou, se a gente olhar juros das Treasuries também caindo, para a reunião de setembro o mercado já precifica uma chance bem razoável de cortes de juros nos Estados Unidos. Com todas essas perspectivas, Maurício, como você acha que os agentes de mercado têm se posicionado aí nesse cenário mais curto-prazista de incerteza aí de política monetária? Tá, então acho que, como você falou, né, o Pedro comentou que no primeiro trimestre a gente teve surpresas altistas, né, tanto de inflação quanto de atividade, nos Estados Unidos principalmente, e então a gente entrou no ano em janeiro ali com otimismo em relação ao ciclo de cortes em todas as economias, né, emergentes e desenvolvidas, e o mercado foi surpreendido então com essas divulgações de inflação mais altas e teve uma correção importante aí, tanto na parte das curvas de juros, quanto numa valorização importante do dólar. E, recentemente, vou dizer aqui, 1 ou 2 semanas atrás, os números nos Estados Unidos começaram a vir mais fracos, principalmente do lado da atividade, e o mercado voltou a alocar um pouco mais de risco em emergentes, principalmente nas moedas e curva de juros. Então, os números de inflação, os últimos 2 números já foram um pouco melhores do que janeiro e fevereiro, né? Então, março e abril já foram um pouco mais benignos, mas ainda altos, né? Vale dizer. Então, o mercado ainda estava um pouco naquela dinâmica ainda de piora, né, de baixa alocação de risco emergentes, e agora recentemente voltou a fazer essa aposta, né? Então a gente vê esse movimento com a Treasury fechou 20, 30 bases num período curto, isso acabou ajudando os ativos de risco. Vale dizer também que isso foi, vamos dizer, até a sexta-feira da semana passada. E a gente já teve alguns sustos nessa semana. Então, resultado da eleição no México no final de semana. E no dia seguinte, o resultado da eleição da Índia trouxe muita volatilidade para o mercado. Então, as moedas desvalorizaram bastante. E então, todo esse carry trade que foi montado nessas últimas semanas teve um desmonte dessas posições bem agudo nesses 3 primeiros dias dessa semana. Então, eu acho que então, o mercado tomou esse susto agora, mas eu acho que o que vale, como o Pedro comentou, vai ser os Estados Unidos, né, o Fed, o que eles vão fazer, e os dados importantes que a gente vai ter, inclusive amanhã, né, que tem o payroll. Então, acho que isso vai ser mais importante para dar o direcionamento do mercado aí nas próximas semanas. Perfeito. E se a gente trazer toda essa discussão, Pedro, para comentar impactos no real, eu queria perguntar a tua avaliação, se a gente deve continuar vendo uma desvalorização do real, até mais acentuada do que a de outras moedas frente ao dólar, e como que tudo isso também impacta a nossa condução aí da política monetária, pensando na manutenção aí de um diferencial de juros. Sim.
assim, se você pega historicamente, uma série assim, bem longa, os movimentos do real têm uma correlação altíssima com essas cestas de moeda multilateral do dólar, né? Uma correlação de 80%. Então, normalmente, quando o dólar está forte, o real também fica mais depreciado. E aí, assim, a grande questão é o que pode suavizar ou não esses movimentos. É a percepção do prêmio de risco doméstico, condução da política econômica aqui dentro, os fundamentos de crescimento e de inflação aqui dentro. Tudo isso acaba importando, inclusive, a nossa principal deficiência, que é a questão fiscal. Então, quando você olha assim, na margem, né, nos últimos meses, o que tem acontecido é o dólar fortaleceu, com essa volatilidade do ciclo de política monetária do Fed que a gente comentou, mas também o real tem performado pior do que outras moedas emergentes. Eu acho que isso é função, primeiro, que o BC aqui cortou juros antes da maioria dos lugares. Ele foi o primeiro a subir e, portanto, também o primeiro a cortar, então estava à frente do ciclo de política monetária, tendo um diferencial de juros menor agora na ponta. Então, uma moeda mais depreciada, mas também com ruídos na condução de política econômica que mudaram um pouco a percepção dos fundamentos aqui dentro. Desde a mudança das metas fiscais, desde discussão da governança de empresas estatais, passando também pela própria condução da política monetária, todo o ruído que teve em torno do dissenso do último Copom. Acho que para frente, assim, a política monetária, da última vez que eu falei aqui, até brinquei, então vou repetir a mesma brincadeira, não é que a gente tem meta de câmbio, não tem meta de diferencial de juros com o Fed, então não tem uma relação mecânica, né, que é o espelho quando você está mais cauteloso em relação àquele tradicional cautelosamente otimista. Então, quando você não está cautelosamente otimista, diz que não tem uma relação mecânica com coisas que pioraram recentemente. Então, o que chama atenção para a condução da política monetária, para o real, é que teve essa piora externa, teve essa piora da percepção dos fundamentos aqui dentro, mas teve também uma piora da dinâmica das expectativas de inflação, né? O Focus, principalmente nos prazos mais longos, tem subido. Isso, mecanicamente, ali no modelo do Banco Central, tem puxado a expectativa de inflação nos próximos 18 meses, que é o que a gente chama aqui no economês do horizonte relevante de política monetária, para cima da meta de inflação do BC, que é o 3%. Então é natural, nesse momento, que o BC fique mais cauteloso e espere um pouco. O que vai determinar os movimentos para frente de Selic? Primeiro, esse cenário internacional, como a gente falou, talvez no curto prazo os próximos dados sejam mais benignos, mas no médio prazo ele ainda é desafiador. E toda a discussão aqui dentro, né? Discussão aqui dentro que passa pelo fiscal, uma condução ali responsável das contas públicas, de convergência para resultados primários positivos, toda a agenda de receita que vem sendo tocada pelo Ministério da Fazenda e de despesa que acho que ainda precisa ter uma evolução em relação aos dados correntes, que estão bem pressionados. E isso vai ajudar ou não a gente a ter um ciclo de juros mais extenso, uma moeda se comportar melhor ou pior do que em relação aos pares. Perfeito. Bom, Maurício, todo esse cenário que indica um iminente corte de juros nos Estados Unidos deveria ter um reflexo positivo para a Bolsa, e não é o que a gente tem visto, né? Acho que surpreende de alguma maneira o fato das bolsas estarem reagindo negativamente, não antecipando esse movimento. Então eu queria te perguntar como você tem visto o apetite para ativos de risco, principalmente equities, e principalmente se a gente colocar o Brasil nesse bolo aí, que já aparentemente está bem descontado, como é que tem sido visto aí pelos investidores? Certo, então eu acho que a gente tem que dividir também em duas etapas essa análise, porque no começo do ano, o que aconteceu? A gente tinha números de inflação mais altos e número de crescimento muito alto também. E aí, quando saía um número fraco de atividade, o mercado se animava porque o Fed poderia responder cortando juros, tal, etc. Agora, recentemente, o que a gente tem visto, né?
Desculpa, quando a inflação estava baixa, né? Então, quando você tinha um número de atividade mais fraco, você apostava que o Fed ia cortar juros, então os ativos de risco performavam bem. O que tem acontecido agora recentemente é que a inflação, apesar de ter melhorado nos últimos meses, ela está ainda alta. Então, um número fraco de atividade não quer dizer que o Fed vai cortar juros. Então, essa reação recente do mercado para esses números mais fracos de atividade tem sido uma queda, uma correção, né? Dá para chamar assim, nos preços de equities e commodities, que eu acho que é natural de revisar, crescimento para baixo e tal. Mas, então, se a gente voltar a ter um número de inflação mais baixos novamente, o que pode acontecer nos próximos meses, aí acho que volta a ter aquela dinâmica do sai um número mais fraco e o mercado se anima. Então, eu acho que eu explico um pouco o price action recente e já envolvendo aqui, né, a parte da bolsa lá fora, bolsa aqui, acho que mesmo com essa correção recente, você pega o S&P, está perto das highs, então corrigiu muito pouco, né? O movimento year to date ainda é bem forte e deve continuar assim, na minha opinião. E muito explicado também pela parte de tech, né? Das big techs, que acho que explicam grande parte dessa performance. Aqui no Brasil é mais desafiador porque a gente não tem as big techs. Não só o Brasil, né? Os outros países que não tem também. Mas no Brasil um pouco mais complicado, até porque a gente também abriu o ano achando que o nosso ciclo de corte de juros ia ser bem mais longo, que a gente ia ter uma Selic bem mais baixa, e a gente aí está parando perto de 10,5, né, provavelmente. Então, isso não ajuda na performance das empresas aqui, ainda é um juro muito alto, né, para poder investir, né, aqui no Brasil. Então, a dinâmica aqui para a Bolsa brasileira ainda segue mais difícil do que lá fora, né? Então, acho que... Vou dar uma palhinha assim de bolsa, né? Bolsa deveria ser o crescimento de curto e longo prazo e o juro também de longo prazo, né? O Brasil tem vindo de alguns anos de surpresa de crescimento de curto prazo, mas a bolsa não consegue andar. Por quê? Porque o juro longo ainda tem um prêmio muito grande, que são todos os desafios fiscais que o país tem. E quando o ambiente lá fora também é de juros mais altos por mais tempo, significa que não tem só um componente doméstico, mas também tem um componente internacional que deixa esse juro longo mais alto. E aí é difícil você, com esse juro longo muito mais alto, as empresas investirem, as empresas inovarem, principalmente se você não tem um motivo tão claro como é o tech ali para os Estados Unidos. E por isso que a Bolsa aqui acaba sofrendo tanto por essa questão internacional, mas também pela questão doméstica aqui do prêmio de risco, que deixa os juros longos aqui mais altos. Perfeito. Pedro, falando um pouco do que é a segunda parte desses relatórios que vocês soltaram, da dominância internacional do dólar, queria falar um pouquinho sobre isso. Como você vê movimentos de fortalecimento de outras moedas, possibilidade de países fazerem suas reservas de outras maneiras, até com outros ativos como ouro, criptomoeda. Você acha que essa discussão, que já é arrastada há muito tempo, mas nunca de forma muito, enfim, conclusiva, ou que coloque sob risco essa dominância do dólar, você acha que de fato isso agora entrou no radar? Acho que para ter uma substituição clara da dominância do dólar, precisa ter uma alternativa. E até agora não tem. Chegou-se a pensar, né, no início dos anos 2000 que ia ser o euro, mas você pega toda a perspectiva de crescimento estrutural, né, demografia muito mais desfavorável, não tem uma história de crescimento tão clara como os Estados Unidos com o ciclo tech. É difícil você ver a Europa crescendo muito. Então você continua achando que os Estados Unidos é o melhor lugar para estar. E não tem alternativa. Chegou a se pensar depois, não é o euro, então pode ser que seja a moeda chinesa, o CNY. Mas também a China, assim, tem fatores ali
políticos, de governança, que são bem diferentes do dólar, né? O dólar é uma moeda plenamente aceita, que é uma unidade de conta, reserva de valor, etc., que é uma moeda na China, que tem controle de capitais, etc., não consegue substituir plenamente. O que você tem visto assim na margem é mais uma diminuição dessa soberania do dólar, mas uma diminuição pequena, do que uma substituição clara da dominância do dólar. A gente tem visto assim outras moedas ganhando algum protagonismo. Se o CNY é uma delas, mas um peso bem pequeno, mas ficando até mais espalhado em outras moedas. Tem reservas agora com dólar australiano, moedas alternativas e o próprio ouro. E assim, quando você pensa no ouro, por que está acontecendo isso, né? Acho que tem um movimento global das dívidas soberanas, né, dos principais países do mundo, de diminuição da detenção de estrangeiros, né? Isso aconteceu bem antes aqui no Brasil, porque a gente perdeu o investment grade, mas quando você vê nos Estados Unidos hoje, mesmo com déficits crescentes do governo americano, o comprador marginal não é mais o chinês igual foi lá atrás. Hoje o comprador marginal da dívida pública americana são as famílias. Principalmente por um efeito preço, né? Hoje o juro americano tem um valor bem mais alto, então é atrativo ter juros, mas também por motivos geopolíticos. Talvez hoje, depois do que aconteceu ali com a invasão da Rússia e Ucrânia, que você teve sanções contra as reservas denominadas em dólar da Rússia, esses países que têm algum tipo de disputa geopolítica com os Estados Unidos, para eles não vale correr 100% o risco de ter todos os seguros deles denominados em dólar. E aí por isso que eles vão espalhando para outras alternativas. Mas ainda assim, todo mundo que está inserido no comércio internacional acaba fazendo transações em dólar. As reservas internacionais podem até estar ganhando peso outras moedas, mas ainda são predominantemente em dólar e nas principais moedas do mundo, a libra esterlina, o euro, etc. Mais de 90% do total das reservas são nessas moedas. Nas transações de meio de pagamento mesmo, de pessoa física e tal, a mesma coisa. Então, assim, ainda é difícil achar um país que seja com liberdade plena de capitais, que a moeda sirva de referência para todas as transações e que consiga bater de frente com uma economia que tem crescido muito mais do que o resto. Então, todos os fundamentos assim, institucionais, geopolíticos e mesmo de crescimento potencial ainda sugerem que o dólar vai continuar como soberano aí das moedas, mesmo que, se você pensar na margem, alguma perda de relevância. Perfeito. Acho que para a gente fechar, Maurício, com base em todo o cenário que a gente discutiu aqui, queria te perguntar quais seriam... Será que a gente pode capturar alguma trade idea, assim, que eu sempre pergunto isso para vocês da tesouraria, com mais potencial, se a gente olhar, não sei, alguma moeda específica, curva de juros, alguma commodity, tem alguma ideia aí que seja interessante dividir com o pessoal? Claro, esse ano tem sido difícil de ter, né, calls estruturais, assim, tem mudado bastante. Mas vamos lá, vamos tentar, né? Acho que olhando mais para o longo prazo, um trade que a gente gosta bastante aqui, ainda nesse mundo das moedas, é um long dólar contra o CNH, né, a moeda da China. Eu acho que a gente conversou aqui em novembro, quando a gente tinha acabado de voltar de uma viagem de lá, a gente estava mais animado no curto prazo por alguns motivos, mas que o estrutural ainda seguia bem negativo, né? E acho que isso continua, né? Acho que já passou essa parte de estar animado no curto prazo ali no final do ano passado, e desde o começo do ano, então a gente vem carregando essa posição que acho que vale não só pelos fundamentos, como também com a parte geopolítica e também eleições nos Estados Unidos, né? Então, na nossa opinião, esse modelo de crescimento que a China está perseguindo não é sustentável no longo prazo. Já aconteceu no passado, ali em 2015, 2016, de muito investimento, né, no setor de manufatura. Naquela época foi no setor de aço.
e o resultado foi um overproduction, oversupply, overcapacity, então e acabou com uma grande crise até na cambial na China, né, no agosto de 2015. Então, assim, a gente não acha que isso vai funcionar hoje, estão fazendo a mesma coisa, né, com a parte de veículos elétricos, painéis solares, até chips de baixa performance, né, e isso vem causando uma queda de preço de bens importante, não só lá na China, mas exportando um pouco para o resto do mundo. E eles não têm feito nada para estimular o consumo. Então, por isso, né, eles estão com uma deflação forte lá e para, assim, crescimento, junto com uma crise ainda no setor de real estate, as vendas de casa continuam em patamar super baixos, bem abaixo dos anos anteriores. Apesar de medidas pontuais não terem resolvido. Então você pega essa equação, não fecha, né? Até a gente teve números mais fortes aí no primeiro trimestre, que levaram a revisões de crescimento esse ano, mas não, assim, olhando para daqui 2 anos, não parece que é sustentável. Então a gente segue com esse call mais negativo na China. A gente acha que se eles seguirem com esse modelo, vai passar por uma moeda mais depreciada. E, obviamente, o risco da eleição americana, né? O Trump já vem falando de tarifas mais altas. Acho que a questão da tarifa, até por tudo isso que eu comentei, da produção, né, overproduction dos bens, não só o Trump, mas a gente já viu até o governo do Biden aplicando tarifas. Esse mês, provavelmente, a Europa vai começar a colocar em veículos elétricos. Então, independente de quem ganhar, acho que a gente vai ter mais riscos de tarifas à frente, mas, obviamente, com o Trump, acho que vai ser mais forte, né? Ele vem falando até em número de 60% de tarifas, então, globalmente. Então, tudo isso leva a um risco grande que a gente vê aí no médio prazo para a moeda da China. Isso seria um dólar forte global, mas acho que da China, principalmente, é o nosso call aqui. Indo mais para o curto prazo, a gente tem aproveitado essa semana principalmente, como eu comentei, teve essa reprecificação aí nessas moedas emergentes com a eleição no México e na Índia, e as moedas desvalorizaram bastante, então a gente aproveitou, inclusive o real aqui. Então a gente gosta de, no curto prazo, ter posições compradas no real e no peso mexicano. Posições táticas, se o real for lá para o nível de 5,10, acho que já pode zerar. Então, assim, esse nível de 5,30 é importante, a gente acha que deve ser respeitado esse teto aí por enquanto. Então, assim, tudo vai depender, obviamente, do número de amanhã, que é o payroll. Mas vindo um payroll em linha ou mais fraco, que é o que a gente acha que agora os números vão começar a vir mais fracos, tanto na parte de atividade quanto inflação, acho que o mercado pode dar um respiro e essas moedas emergentes performarem. No mundo de juros, a gente, acho que você comentou, né? A gente está com setembro 60% precificado, então já tem dentro do ano de 24 2 cortes já nos Estados Unidos. Parece bem fair olhando para o nosso cenário aqui. A gente, né, tem um corte, mas com a melhora que a gente viu recentemente, dá para ajustar para 2. Então, assim, a gente não vê tanta assimetria aqui na curva americana no momento. O que a gente gosta é que a gente tem um pouco posições aplicadas nos juros na Europa e no Canadá, que são os países, como o Pedro comentou, que já iniciaram essa semana o ciclo de afrouxamento monetário. E vamos ver, a gente acha que eles têm mais espaço do que o Fed. Mesmo tendo uma correlação, a gente sabe que esse espaço não é muito grande, mas tem mais espaço, não só esse ano quanto ano que vem. Então, a gente prefere essas outras curvas do que os Estados Unidos, para ficar aplicado. E, por último, você perguntou na parte de commodities, nosso time gosta do cobre. Esse ano teve uma valorização super importante, né, de quase 30%, e a gente corrigiu uns 10% no high nessas últimas semanas. Então,
A gente gosta de aproveitar essa queda recente aí para voltar para posições compradas. Nosso call aí também mais estrutural de commodities segue ainda mais positivo nessa parte de metais. E como também falei na nossa última conversa em novembro, tem o call do urânio também, que é uma coisa de mudança de matriz energética que a gente gosta também. Perfeito, acho que a gente conseguiu cumprir bem a pauta de hoje. Eu queria, antes de terminar, novamente agradecer as participações do Pedro e do Maurício aqui com a gente. Valeu! Valeu, um obrigado. abraço.